Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso módulo de introdução prática à execução penal. Aqui você vai entender tudo o que você precisa para lidar com a execução penal no seu dia a dia. Você vai perceber que isso vai além da LEP, além da Lei de Execução Penal, embora ela também seja de suma importância. Ela é uma ferramenta muito importante do seu trabalho. Você precisa sempre ter em mãos e sempre consultar a Lei 7.210 de 84. Por isso é tão importante que você tenha um vade-mecum penal. Eu deixei no vídeo de introdução ao curso, no módulo de introdução ao curso, um vídeo falando sobre indicação bibliográfica. É muito importante que você assista também. Bem, então, vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo? Bem, aqui nos nossos slides eu coloquei o nome do nosso módulo, lembrando que todo o nosso material, eu também expliquei isso para você no módulo de introdução ao curso, ele sempre está antes das aulas. Então, você sempre vai encontrar o material do módulo todo antes de você iniciar as aulas. Assim você pode baixar, imprimir e torna o teu estudo muito mais eficaz, tá? Bom, como eu falei com você, quando a gente fala em execução penal, a importância não é apenas do estudo da Lei 7.210. É claro que ela é muito importante, sim, e logo nos artigos iniciais dela, a gente percebe algo que você precisa levar em consideração, inclusive, no seu dia a dia, que é o fato da lei de execução penal ela ser aplicada tanto ao preso definitivo, aquele que realmente já está cumprindo uma pena, já há uma sentença condenatória transitada em julgado, mas também ao preso provisório. E eu quero que você entenda, nessa nossa aula, que falar de aplicação da lei de execução penal ao preso provisório não significa você chancelar a chamada execução provisória da pena. E esse é um tema que você precisa dominar, porque o Supremo Tribunal Federal ele já transitou entre algumas mudanças de posicionamento. Então, nós tínhamos um primeiro posicionamento do STF, ele mudou. Quando foi em 2016, ele mudou. Quando foi em 2019, ele mudou de novo. Então, aplicar a lei de execução penal não significa que o seu cliente ele tem que ser preso antes do trânsito em julgado para que a lei de execução penal efetivamente seja aplicada a ele. Então, perceba que você pode lidar com duas realidades diferentes. Pode ser que o seu cliente ele esteja respondendo, mas ele esteja respondendo a um processo em liberdade. Essa é uma primeira situação. Situação outra é quando ele está respondendo a um processo, mas ele está preso. Ele está preso porque ele foi preso preventivamente. E entenda, pelo atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal, ainda que advenha uma sentença condenatória, se essa sentença condenatória ela ainda não transitou em julgado, isso não autoriza a execução provisória da pena. Ou seja, se o seu cliente está aguardando em liberdade o fato de ter vindo contra ele uma sentença condenatória, se essa sentença condenatória ainda não transitou em julgado, a pena não deve ser iniciada. Ou seja, o seu cliente ele não deve ser preso para que haja a aplicação da lei de execução penal, entende? Agora, se ele já está preso, veio uma sentença condenatória, ainda não transitou em julgado, mas ele já está preso, ou seja, ele foi preso preventivamente, ele é um preso provisório. Então, nós podemos e devemos aplicar os benefícios da lei de execução penal em relação a ele. É muito importante que você entenda essa diferença. Por quê? Porque pelo último entendimento do Supremo Tribunal Federal, que foi fruto de uma modificação jurisprudencial e aconteceu em 2019, o STF ele entendeu pela impossibilidade de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado. Eu estou deixando para você, no nosso material, 3 ADCs, ADC 43, ADC 44 e ADC 54. E foi nelas que o Supremo Tribunal Federal, nessa última modificação de entendimento, passou a entender que não é possível a execução provisória da pena, ou seja, execução da pena, efetivamente, prender alguém para que ele realmente cumpra a pena e seja considerado como alguém que está no cumprimento da pena e não em uma prisão preventiva, isso só vai acontecer com o trânsito em julgado definitivo da sentença condenatória. Entendeu? É muito importante que você compreenda bem essa diferença. Portanto, vamos lá. Concluindo o nosso raciocínio. Você está defendendo um cliente que ele está preso. Por que ele está preso se não há ainda uma sentença condenatória transitada em julgado contra ele? Porque ele está preso preventivamente.
houve requisito no caso concreto, previsto no artigo 312 do CPP, para que o juiz decretasse a prisão preventiva dele, entende? Então é por isso que ele está preso. Ele não está preso porque veio uma sentença condenatória contra ele. Agora, se por um acaso você está defendendo alguém, veio uma sentença condenatória contra ele, mas ainda não tem trânsito em julgado, isso também não significa que ele deva ser preso. Ele pode ser preso? Pode. Preventivamente, mais uma vez, se presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Se ausentes os requisitos, quando que ele vai ser preso? Quando houver o trânsito em julgado definitivo. Entende isso? Vem comigo aqui para a nossa tela. Vamos lá. Então, olha, a lei de execução penal, ela vai ser aplicada sim ao preso provisório. Mas por quê? Porque ele está preso preventivamente e os benefícios da lei de execução penal valem para ele também. O que a gente não pode admitir é a chamada execução provisória da pena para que ele seja preso para que a gente aplique a lei 7.210. Então, num primeiro momento, o que você tem que pensar é o seguinte, em defender a liberdade a qualquer custo. Se não há requisito para uma prisão preventiva, se não há motivo para uma prisão preventiva, então ele fica solto. Até que realmente venha contra ele o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tranquilo? Qual é a base para que a gente aplique a lei de execução penal ao preso provisório? O próprio artigo 2º da LEP. E para que a gente aplique a lei de execução penal, então, nesse caso, deve ser expedida a chamada guia de recolhimento provisório do preso. Você vai ver no material do módulo que eu deixei para você a resolução 113 do CNJ. A resolução 113, no artigo 8º e seguintes, fala da guia de recolhimento provisório, tá? Então, é muito importante você atentar para isso. E também a base nós temos nas súmulas 716 e 717 do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos lá. A resolução 113 do CNJ, olha o que o artigo 8º vai dizer para a gente. Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis. Gente, muito importante aqui, até porque é uma questão de competência para a gente prestar atenção. Você pode ter duas situações em execução penal. Você pode já ter uma guia de recolhimento definitiva, porque já houve uma sentença condenatória transitada em julgado, ou você pode ter a guia de recolhimento provisória. Nesse caso, você tem uma sentença condenatória, mas que ainda não transitou em julgado, ou seja, ela é recorrível. Por isso que o artigo 8º fala de sentença condenatória recorrível. Nesses dois casos, ou seja, se já existe a guia de recolhimento, seja ela uma guia de recolhimento provisório, seja ela uma guia de recolhimento definitivo, qualquer benefício que seja requerido na prática, ele deve ser requerido ao juiz da execução. Mas se ainda não há guia de recolhimento, quem vai ser o juiz competente para deferir determinado benefício, embora ele esteja previsto na lei de execução penal? O juiz sentenciante, o juiz do processo de conhecimento. Então, na prática, é muito importante que você preste atenção nesse detalhe. Você só pode falar de requerimentos ao juiz da execução se já foi expedida a guia de recolhimento. Seja uma guia de recolhimento provisório para você aplicar a lei de execução penal ao preso provisório, seja guia de recolhimento definitivo para você aplicar a lei de execução penal àquele que já sofreu contra ele uma sentença condenatória transitada em julgado. Ficou claro isso para você? Maravilha! Então, vamos lá, vem comigo para a tela. Artigo 8º aqui é da nossa resolução 113 do CNJ. Artigo 9º. A guia de recolhimento provisória será expedida ao juízo da execução penal, após o recebimento do recurso, independentemente de quem o interpôs, acompanhada no que couber das peças e informações previstas no artigo 1º. E aqui pode surgir uma dúvida para você que é, Cris, mas se a gente ainda não teve, então, essa sentença condenatória recorrível, não houve ainda guia de recolhimento provisório expedida ao juízo da execução, mas já tem tempo aqui de prisão preventiva que me permitiria solicitar, requerer algum benefício da lei de execução penal.
Então, o que eu faço nesse caso? Eu deixo de requerer? Não, você vai requerer. Você vai peticionar requerendo o benefício. Mas você não fará isso ao juiz da execução. Você fará isso ao juiz sentenciante, ok? Do processo de conhecimento. Voltando para cá, para os nossos slides. Então, aqui você vai aplicar essa determinação da resolução se você está falando realmente de uma situação em que houve a sentença condenatória recorrível ainda e já foi expedida a guia de recolhimento provisório. Perfeito? Prosseguindo aqui na nossa tela, como eu disse para você, nós temos também como base a súmula 716 e a súmula 717 do STF. E aí, muito importante, tá? No nosso banco de jurisprudência, eu acho fundamental, desde o início já, eu acho que esse deve ser um dos primeiros exercícios que você deve fazer. Você deve saber o que é sumulado pelo STF e pelo STF e pelo STJ e o que faz parte da jurisprudência em teses do STJ. É fundamental. Então, súmulas do STF e do STJ e jurisprudência em teses do STJ. A jurisprudência em teses do STJ, você sempre deve estudar de trás para frente. Por quê? Porque posicionamento jurisprudencial é uma coisa que muda. Por exemplo, em relação à falta grave, nós temos 4 edições da jurisprudência em teses do STJ sobre falta grave. Se você começar a ler da primeira, o que vai acontecer? Possivelmente, você vai começar estudando algo que pode estar desatualizado. Quando você começa da última e você se depara com a terceira, com a segunda, com a primeira, que contrariem essa última, o que você automaticamente já sabe? Que aquele posicionamento jurisprudencial que fez parte de uma edição anterior, ele já foi alterado. Ele já foi modificado, tá? Então, importante, vá no banco de jurisprudência, pegue as súmulas do STJ e do STF, pegue a jurisprudência em teses e já separe um tempo para você estudar com calma. Se você já fica sabendo, viu? O que é acumulado, o que é objeto da jurisprudência em teses, o que faz parte de uma jurisprudência majoritária, portanto, dos nossos tribunais superiores. Bem, e essas súmulas que a gente está começando a analisar agora, vão também servir de base para a aplicação da lei de execução penal ao preso provisório. Veja, a súmula 716 ela vai nos dizer: admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, você pode ter o requerimento de um regime aberto, você pode ter um pedido de progressão de regime, mesmo que aquela pessoa ainda não tenha sido condenada em definitivo. Súmula 717 não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial. Então, aqui a gente também tem uma base para aplicação da progressão de regime, num caso em que a sentença ainda não transitou em julgado e o réu está em prisão especial. Portanto, veja que, seja pela própria letra da lei, seja pela jurisprudência, então, seja analisando o artigo 2º da Lei de Execução Penal, o artigo 8º e seguintes da Resolução 113 do CNJ, ou as súmulas 716 e 717 do STF, fica muito claro que a lei de execução penal se aplica ao preso preventivo. Então, pode ser que você atue no âmbito da execução penal, mesmo que você ainda tenha um processo em curso. Mesmo que você tenha uma sentença condenatória, mas que ainda não transitou em julgado. Pode ser que ela transite em julgado, pode ser que ela seja reformada e passe a ter uma decisão efetivamente de absolvição. Mas, então, diferente do que muita gente pensa, que o trabalho na execução penal, ele deriva necessariamente da existência de uma sentença condenatória transitada em julgado, você acabou de ver que isso pode ser diferente, né? Que na situação prática isso pode ser diferente. Bom, prosseguindo aqui na nossa análise, eu tenho uma pergunta importante e muito prática para fazer para você, que é a seguinte, olha aqui. A guia, ela deve ser expedida se fixado o regime aberto ou se fixado o regime semiaberto? Porque, veja bem, se a gente está falando de guia de recolhimento provisório, então é porque essa pessoa será recolhida ao cárcere. Bom, então a gente vai começar a falar de benefícios, inclusive, durante a execução da pena. Mas veja, ela está presa. E eu disse para você o seguinte, se ela está presa, entenda o seguinte, é porque ela foi presa preventivamente. Se não, tem alguma coisa errada.
Se não há requisito para uma prisão preventiva ali, tem alguma coisa errada. Cris, mas já teve uma sentença condenatória. Essa sentença condenatória ainda não transitou em julgado, mas já teve sentença condenatória, por isso ele está preso. Há algo de errado. Porque, como eu falei com você, a partir de 2019, com o julgamento das ADCs que eu deixei no nosso material, que eu quero que você leia com calma, ADC 43, 44 e 54, o STF passou a não mais chancelar a possibilidade de execução provisória da pena. Entendimento que era diferente do anterior. Em 2016, né, foi assim, portanto, de 2016 até 2019, o Supremo entendia que com a sentença condenatória recorrível, ou seja, ainda pendente de recurso, ainda sem o trânsito em julgado, a pessoa poderia ser presa para que a pena fosse executada. Então, olha, atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, das duas, uma. Ou seu cliente, ele está solto, ele está aguardando em liberdade para ver se realmente ele vai ser condenado e se aquela decisão vai transitar em julgado, e aí sim ele vai ser preso, ou ele está preso. Mas ele está preso porque foi decretada a prisão preventiva dele nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, tem que existir requisito e pressuposto para que essa prisão seja decretada. Tem que haver prova da materialidade do crime, indício suficiente de autoria, e além disso, tem que existir necessidade dessa prisão. E o artigo 312 ele vai nos trazer algumas situações em que essa prisão é necessária. Mas se ela não for necessária, ele tem que aguardar o resultado daquele processo. Se efetivamente vem uma sentença condenatória e se essa sentença condenatória de fato vai transitar em julgado, ele tem que aguardar em liberdade. Agora, imagine você que vem uma sentença condenatória, ele está preso. Só que essa sentença condenatória fixou o regime semiaberto ou regime aberto. Como fica isso? Porque, olha, se ele está preso preventivamente, ele está em algo que se assemelha a um regime fechado de cumprimento de pena. E fica muito estranho a gente pensar em uma prisão preventiva que seja algo mais gravoso que a própria prisão-pena, que quando transitar em julgado vai começar a ser executada, entende? Então, frente a uma sentença condenatória que ainda não transitou em julgado, mas que fixou um regime semiaberto ou aberto, o que pode ser feito nesse caso? O que pode ser requerido? E você vai perceber que a gente tem alguma controvérsia jurisprudencial aqui. Vamos lá, vem comigo. Deixa eu adiantar aqui os slides. Olha, aqui eu coloquei as duas situações para você. Se fixado o regime aberto, se fixado o regime semiaberto. Bem, se fixado o regime aberto, vamos só... Depois a gente vai ter módulo especificamente para falar de uma maneira assim, bem mais detalhada sobre os regimes, mas só para você entender e para recapitular isso aqui. Nós temos 3 regimes. Eles estão explicadinhos no artigo 33 do Código Penal. Nós temos o regime fechado, o semiaberto e o aberto. Quando o regime fixado é o fechado, a pena vai ser cumprida em estabelecimento de segurança máxima, por exemplo. Se a pena ela é estabelecida para ser cumprida no regime inicial semiaberto, é colônia agrícola ou industrial. E se o regime é aberto, é a casa de albergado. Por isso que quando a pessoa ela está em um estabelecimento prisional de segurança máxima ou de segurança média e ela progride para o regime semiaberto, ela tem que ir para uma colônia agrícola ou industrial. Quando ela progride para o regime aberto, ela tem que ir para uma casa de albergado. Porque são locais diferentes para cumprimento de pena estabelecido em regimes distintos. Portanto, se nós falamos do regime semiaberto, então ele haveria de ser cumprido onde? Em estabelecimento agrícola ou industrial. E se for em regime aberto, em casa de albergado. Qual é a orientação jurisprudencial se a gente tem uma situação de um réu preso, vem a sentença condenatória que ainda não transitou em julgado e fixa o regime aberto? Ele deve ser colocado em liberdade. E aí a defesa pode fazer o quê? A defesa pode impetrar um habeas corpus justamente para resguardar esse direito de liberdade dele. Agora, se o regime for o semiaberto, a gente tem controvérsia. Porém, por mais que a gente tenha controvérsia, qual o entendimento que você deve adotar? O entendimento que for benéfico para a defesa, ok? Então, há uma controvérsia aqui na jurisprudência, eu coloquei para você qual é a orientação,
a julgado da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, entendendo pela liberdade. Mas, gente, esse entendimento é minoritário. O entendimento que prevalece é o entendimento do STJ e da primeira turma do STF, que entendem o seguinte: olha, o que deve acontecer com ele é que ele não vai ser solto, porque existe motivo para uma prisão preventiva ali. Embora a gente ainda não tenha trânsito em julgado, ele está preso preventivamente. Porém, ele não pode continuar naquilo que seria análogo a um regime fechado se ele recebeu o semiaberto na sentença. Então, o que você teria que requerer para esse entendimento majoritário? A transferência a um estabelecimento adequado ao cumprimento desse regime que ele recebeu, que foi o semiaberto. E aí, volto a te dizer, por mais que a gente não tenha aqui um entendimento que é um entendimento dominante, você deve sempre buscar aquele entendimento que é benéfico ao seu cliente. E se é benéfico ao seu cliente, embora minoritário, você utiliza, você se vale dele, porque ele pode ser acolhido. Tudo bem, ele pode também não ser acolhido, já que a gente está falando de um entendimento que é contrário a algo que é majoritário na nossa jurisprudência. Mas entenda, sempre vale a pena tentar. Muitas vezes a gente está diante de um entendimento que é majoritário sumulado. E cabe à defesa tentar afastar no caso concreto, tentar afastar uma súmula que seja prejudicial ao entendimento defensivo, ok? Então, ficou claro para você essa controvérsia? Tá no material, tá aqui nos nossos slides direitinho, ok? Na nossa próxima aula, a gente vai falar o que fazer com esse tempo de pena, ok? Até lá!